Olá, gente, graça e paz. É um prazer poder estar mais uma vez aqui com vocês para junto partilhar um pouco de uma porção da palavra de Deus. Eu quero hoje ler com vocês Gênesis capítulo 28, do verso 10 ao 19. Então, abra sua Bíblia e acompanhe conosco esta lição. Eu quero falar hoje sobre mudanças. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você. Estou com você e cuidarei de você. Amados, hoje vivenciamos dias que não precisamos nem falar, né, em detalhes, porque todo mundo está aí nessa condição humana onde nós nos encontramos. Mas o que é que nós podemos aprender com essa situação mundial e com esse texto que estamos lendo? O que é que Jacó traz para nós de aprendizado, de ensino, de lições? Eu entendo, queridos, aqui nesse texto que a primeira coisa que eu posso dizer é que em muitas situações nós tentamos fazer consertos, tentamos fazer remendos, tentamos fazer reparos, onde muitas vezes nós temos condições de fazer uma mudança radical, não é? Mas aí às vezes nós nos pegamos sem querer, não sei porquê, mas às vezes descansamos, achamos que só um reparo, só um retoque, só uma maquiagemzinha, né, ali vai resolver. E não resolve. Foi o que Jacó vivenciou na sua existência. Ele nos ensina que não adiantou fugir da situação, não adiantou fugir daquele problema que ele estava se encontrando. E aí ele nos ensina algumas lições. A primeira lição que Jacó nos ensina nesse texto é que nós devemos enfrentar o problema. Para que haja mudança na nossa vida, é preciso que o problema seja confrontado. É preciso que o problema seja enfrentado face a face, cara a cara. E aí Jacó vai nos ensinar isso. Exatamente num dos piores momentos da sua vida, Jacó aprendeu que era preciso enfrentar o problema. Jacó já havia fugido, já estava distante da sua descendência, da sua casa, da sua família, né? Ele havia fugido com medo de um problema que ele teve familiar com seu irmão, e ele estava em fuga. E naquela fuga ele cansou. Houve uma noite que ele cansou de fugir, e ele deitou, né, como o texto diz, ele deitou sobre aquele lugar, sobre aquele chão, e pegou como um travesseiro uma pedra. Olhou ali e viu que uma pedra era o encosto da sua cabeça. Então ele entende que após ele deitar e acordar com aquele sonho, a ficha dele caiu e ele pensou: eu tenho que enfrentar o problema. Então, meu querido, não adianta fugir do problema, é preciso enfrentar o problema. Não é fugindo que você resolve o problema, é enfrentando que você resolve o problema. A Bíblia diz em Tiago que quando nós nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Então é preciso entender isso. É preciso que quando a sua vida está sujeita a Deus, você pode enfrentar o problema que tiver, porque o inimigo vai fugir de você. Uma segunda coisa que Jacó nos ensina, que o texto nos ensina, é que nós devemos descansar no Senhor, né?
Ele descansou no Senhor, ele entendeu que a partir daquele momento, daquela revelação de Deus, daquele sonho de Deus, ele pensou, agora eu preciso descansar no Senhor. Primeiro ele trouxe a consciência de que poderia e que deveria enfrentar o problema. Agora, a segunda coisa que ele pensa é, eu tenho que descansar no Senhor. E aí a Bíblia diz no Salmo 37 que nós devemos deleitar-se no Senhor, porque Ele satisfará os desejos do nosso coração. Então, quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele, Deus, satisfaz os desejos do nosso coração, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa cidadela, Ele é o nosso lugar de descanso. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos traz e nos leva a lugares de descanso, a águas de refrigério para a nossa alma. Um outro momento que Jacó nos ensina é que ele creu na presença do Senhor. Versículo 13 a 17 vai nos mostrar que Deus estava tão perto de Jacó como nunca ele havia experimentado. Então, entenda isso, que mesmo vivenciando, mesmo diante desse momento que estamos passando, Deus está bem pertinho de você. A Bíblia diz que Ele é o nosso Jeová Shammah, o Deus presente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que está conosco todos os dias, assim como Jesus disse para os seus discípulos certa vez. Então, meu querido, neste dia, neste momento, entenda isso. Entenda que é preciso você descansar no Senhor. Entenda que é preciso você enfrentar os problemas. Entenda que é necessário você crer na presença dEle. E se você não tem sonhado mais, se você não tem conseguido sonhar, sonhe em Deus. Sonhe os sonhos de Deus neste dia. Porque Jacó sonhou os sonhos de Deus. Enquanto Jacó dormia, ele teve um sonho, o texto diz isso. E aquele sonho foi maravilhoso. Aquele sonho modificou, aquele sonho mudou a vida de Jacó. Então eu espero que nesses dias tão difíceis você ainda possa sonhar com Deus, sonhar com os propósitos de Deus, sonhar os sonhos de Deus, os sonhos que Ele tem colocado no teu coração e na tua vida. E eu quero encerrar dizendo que a última coisa que Jacó nos ensina é que ele construiu um altar. Depois de toda aquela experiência que ele teve com Deus, ele construiu um altar para Deus. Construa um altar para Deus. E ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Ele chamou aquele lugar que no hebraico chama-se Betel. Então, a pedra que era um problema virou travesseiro onde descansou. E aquela pedra também virou um altar para Deus. Então, tome seu problema hoje, enfrente ele, sonhe os sonhos de Deus, descanse no Senhor e transforme o problema, as pedras da vida. Construa um altar para o Senhor e glorifique ao Senhor e diga assim como Jacó declarou: esta é a casa de Deus, este é o lugar onde eu posso encontrar-me com Deus. Então, meu querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, queridos.